Bem-vindo a este vídeo de treinamento sobre preparação de dados no Tableau Public. Você pode baixar o conjunto de dados para acompanhar os procedimentos usando sua própria cópia do Tableau. Este é o primeiro de 4 vídeos curtos sobre recursos de preparação de dados no Tableau. Primeiro, vamos relembrar como seu conjunto de dados deve ser idealmente. Idealmente, seus dados devem ser semelhantes ao que estamos vendo aqui, ou seja, em um formato de tabela com cada coluna sendo uma variável, ou campos, como são chamados no Tableau, e com a primeira linha contendo os cabeçalhos de coluna. Cada linha subsequente nos dará os valores para os diferentes itens em nosso conjunto de dados. Quando nos conectamos a este arquivo no Tableau, podemos confirmar que nosso arquivo está no formato correto, verificando se os cabeçalhos de coluna estão sendo exibidos na primeira linha do painel de visualização. Quando mudamos para nossa primeira planilha, podemos ver esses campos no painel de dados no lado esquerdo. Embora este seja um formato relativamente comum, muitos conjuntos de dados são semelhantes ao que acabamos de ver. É claro que podemos também deparar com um conjunto de dados que seja um pouco diferente. Aqui vemos um conjunto de dados desse tipo. Um problema que podemos perceber é que a tabela real pode não estar localizada no canto superior esquerdo da planilha. Em vez disso, ela está em algum outro lugar da página. Pode haver linhas ou colunas extras na planilha. Pode haver um título, uma descrição ou talvez uma nota de rodapé. Isso é bastante comum, especialmente em tabelas publicadas por instituições do governo ou organizações internacionais. E geralmente isso ocorre porque as tabelas são formatadas para consumo humano e não para uso em um software. Quando abrimos esse conjunto de dados um pouco desordenado no Tableau, vemos imediatamente que há alguns problemas. A primeira coisa a saltar à vista é que não há cabeçalhos de coluna na primeira linha. Para tentarmos solucionar isso, podemos usar um recurso chamado interpretador de dados. Quando ativamos, o Tableau procura a tabela dentro dessa planilha e remove todos os elementos que não fazem parte da tabela real: o título, o rodapé, as explicações e todas as linhas e colunas em branco. 2 coisas a mais que é bom saber sobre o interpretador de dados. Primeiro, esse recurso também pode ser usado quando há várias tabelas em uma planilha. Nesse caso, o Tableau exibirá subtabelas diferentes. Aqui no lado esquerdo. Segundo, você pode revisar o que exatamente o Tableau fez com os dados, seguindo este link. Quando você tem conjuntos de dados difíceis com uma estrutura muito complexa, isso pode ser útil. Na maioria dos casos, provavelmente será suficiente consultar o painel de visualização para conferir se o interpretador de dados conseguiu limpar o conjunto de dados. O interpretador de dados é muito útil para conjuntos de dados desordenados. No entanto, ele não pode ajudar quando sua tabela não está estruturada da maneira correta, conforme veremos no próximo vídeo.